Nos ecossistemas aquáticos, nós temos os seres planctônicos, que são pequenos seres vivos, que muitas vezes a gente nem consegue ver, mas que forma toda a vida, que é a base da cadeia alimentar dos rios, dos mares, tá bom? Temos os fitoplâncton. Fito quer dizer folha, vegetal. Eles fazem o quê? Principalmente, eles fazem fotossíntese. Temos o zooplâncton. Plâncton zoo que está relacionado ao mundo animal. Mas também, não só os animais, tipo microcrustáceos, mas também protozoários, tá bom? São seres vivos bem pequenininhos, micro-organismos, né? E temos os seres maiores, né? Que são os seres aqueles que conseguem nadar, que têm nadadeiras, ou que têm braço, ou consegue, que têm nadadeiras, sejam os peixes, ou mamíferos como baleias, golfinhos, e os seres bentônicos, que são aqueles seres que ficam mais no fundo do rio, mais no fundo do mar, aqueles que não se locomovem, né? Quer dizer, que não se locomovem com nadadeiras, eles se locomovem se rastejando, enfim. Eles podem ser fixos, inclusive, como a esponja do mar, que é fixa. Então, o que é um bioma? É um conjunto de vida, né? É o agrupamento das plantas de uma região e também com seus animais e fungos protozoários, e que apresentam um certo tipo de clima, um certo tipo de solo, tá bom? Tem um certo, quando eu digo clima, são o quê? A temperatura, se chove muito, chove pouco, a temperatura ao longo do dia, que está também relacionada com o solo. Então, exemplos de biomas. A floresta amazônica é um bioma, a caatinga é um bioma brasileiro. Então, qual que é a diferença do bioma da floresta amazônica para a caatinga? Ou para o cerrado, que também é um bioma brasileiro? Nós temos diferenças dos tipos de plantas. Por exemplo, na floresta amazônica, é um ambiente tropical úmido. É uma floresta tropical úmida, que chove bastante, as temperaturas são altas, mas chove bastante. Chove ao longo do ano. Em compensação, na Caatinga e no Cerrado, nós temos temperaturas mais secas. No Cerrado, nós temos épocas de chuvas e temos épocas de seca. Na Caatinga, as épocas de secas elas são muito mais prolongadas. Então nós temos plantas na Caatinga, como cactos, que são adaptadas ao ambiente seco, tá bom? Então os biomas, eles variam conforme o grupo de vegetação e conforme o ambiente. Aqui temos outros biomas brasileiros, como Pantanal, como os campos, como os manguezais. Uma coisa que vocês vão encontrar no livro de vocês, quando vocês estiverem estudando aquelas páginas, ecótono. Por exemplo, quais são os biomas que nós temos em São Paulo, aqui no estado de São Paulo? Bioma da Mata Atlântica, por exemplo, os manguezais, que são os biomas perto da costa litorânea. Mas um bioma, ele tem uma transição. Não é assim, eu estou numa cidade e é floresta amazônica, no estado. Aí eu atravessei uma região, eu atravesso uma rua ou atravesso um rio, do nada da floresta amazônica virou a Caatinga. Aqui nós temos a Mata Atlântica e aqui a Caatinga. Então aqui nós temos, por exemplo, o estado do Pernambuco. A Mata Atlântica ela é mais próxima da costa litorânea. E a Caatinga ela é mais para o interior. É onde chega menos nuvens com chuva, por exemplo. Não é assim, do nada, eu estou aqui, eu atravesso aqui já tem a Mata Atlântica. Tem uma transição. Essa transição, quando a Mata Atlântica, ela vai tendo cada vez menos. Conforme a gente vai andando quilômetros, nós vamos tendo menos espécies de árvores. Nós começamos a ter as árvores mais distantes uma das outras. Conforme a gente vai andando por quilômetros, a temperatura começa a ficar mais elevada, o solo começa a mudar. Então, há uma transição. Aqui, o ecótono a linha divisória que separa dois ambientes diferentes. Mas lembrando que é uma transição, tá bom? No livro de vocês tem uma imagem boa. Aqui nós temos um ecossistema 1, que pode ser, por exemplo, a Mata Atlântica, e aqui um ecossistema 2, que pode ser, por exemplo, a Caatinga. Então, o ecótono é a transição da Mata Atlântica para a Caatinga, ou vice-versa, né? Então, o ecótono é essa linha divisória aqui, que não é uma linha.
Mas aqui, ó, a transição entre ecossistemas é gradual. E a região de sobreposição de dois ecossistemas é chamada de ecótono. O que é uma sobreposição? Imagina vocês têm um bolo de chocolate e vocês têm um bolo de morango. Vocês pegam um bolo de chocolate, você come um bolo de chocolate puro. Beleza. Depois você vai e come só o bolo de morango. Beleza. Agora, imagina se vocês misturarem dois pedaços ao mesmo tempo. Um pedacinho de bolo de chocolate e um pedacinho de bolo de morango. Então, vai ter o que na boca? O sabor vai ser qual? Vai ser um sabor de bolo de chocolate ou um sabor de bolo de morango? Vai ter uma sobreposição de sabores. Então, aqui no ecótono, nós temos uma sobreposição das características de ambos os ecossistemas. Então, nós podemos encontrar plantas de árvores de Mata Atlântica e árvores de caatinga ao mesmo tempo, tá bom? Beleza. Então, nós já aprendemos até agora. As espécies, o conjunto de espécies forma uma população, um conjunto, várias populações de espécies diferentes formam uma comunidade, e essa comunidade de seres vivos, em interação com o meio ambiente, os fatores abióticos, com a temperatura, o solo, forma os ecossistemas, né? Que são formados por biomas. Agora, o habitat. No livro também de vocês de biologia, que é essa introdução à ecologia, o que é o habitat? É o local, o ambiente onde o ser vivo habita. Se eu perguntar assim, qual que é o habitat do leão? O que vocês responderiam? Qual que é o habitat do leão? Selva? Savana? Savana, selva. E onde estão essas savanas, essa selva? Isso, Na África. Na África. O habitat é o ambiente onde o ser vivo vive. Eu não posso tirar aquele leão, o tigre, enfim, aquele leão da savana, e colocar ele no Polo Norte, Polo Sul, ou no Pantanal, que não é um ambiente que ele está adaptado, tá bom? E o que seria a palavra nicho ecológico? Nicho ecológico, se eu perguntar assim, qual que é o nicho ecológico do leão? Nicho ecológico, nicho, significa o papel. Entre aspas, né, seria a profissão. Quando eu falo nicho ecológico, seria assim, qual que é o papel, o que esse ser vivo, o que essa espécie desempenha na natureza, o que ela faz, qual que é o papel dela? Por exemplo, qual que é o nicho ecológico do leão, se eu perguntar para vocês? O que vocês responderiam? Matar? Proteger? Ser o rei da selva. Uau. Então, o nicho ecológico, né, aqui explica, né, que cada espécie tem seu próprio nicho. Ou seja, está associado também ao lugar. Ou seja, são os hábitos alimentares deles, a forma como eles se reproduzem. Então, isso que vocês estão falando é o caminho. Eles são predadores. Então, eles são predadores de topo, tá bom? Porque, em teoria, nenhum animal preda o leão. Então, ele é um predador de topo. Então, esse é o nicho ecológico do leão, um predador de topo. Ele tem um ciclo reprodutivo, ele tem um horário de vida relacionado com o local. Então, o nicho ecológico é um papel que uma espécie desempenha no ambiente associada a um lugar, tá bom? E quando a gente fala local, ambiente, bioma, ecossistema, vamos pensar numa floresta. As florestas, seja ela a Mata Atlântica, a floresta amazônica, a gente pega uma floresta, dentro de uma floresta, ela não tem uma temperatura homogênea, ou seja, uma temperatura igual. Nós temos variações dentro de uma floresta, por exemplo, de microclimas. Por exemplo, aqui embaixo, pense numa floresta que seja fechada, que tenha bastante copas de árvores e chega pouca luz do sol embaixo. Como chega pouca luz do sol, vai ser um ambiente, uma temperatura mais amena, mais baixa. Em cima, mais próximo da copa, vamos ter uma temperatura um pouco mais elevada, por exemplo. Então, tem plantas, e o que as plantas precisam para crescer em uma floresta? Em geral, né? O que as plantas precisam? De luz solar, para realizar a fotossíntese. Então, por isso que nas florestas tropicais, nós temos muitas epífitas, que são plantas que crescem sobre as outras, tipo a trepadeira, tipo as bromélias, porque quanto mais altos elas chegarem lá em cima, a intenção delas é tentar pegar mais luz do sol. Então, as plantas, elas também competem pela luz do sol.
Então, dentro de uma floresta, dentro de um bioma, nós temos variações de clima, são chamados microclimas. Nós temos variações de quantidade de luz do sol, tá bom? A última palavrinha que a gente vai aprender aqui nessa apresentação são as biotas. O que são os biotas? Os biotas são seres vivos que compõem um sistema. E beleza. E dentro dos tipos de biotas, nós temos os seres vivos produtores, que são aqueles que produzem seus próprios alimentos, são seres autótrofos. Os consumidores, que são os heterótrofos. Os seres autótrofos, que produzem seus próprios alimentos, são os que fazem fotossíntese, como as plantas, algas, que fazem quimiossíntese, como algumas bactérias, tá bom? Os seres vivos consumidores, que são os heterótrofos, e os decompositores, como bactérias e fungos, que decompõem outros seres vivos. Esse slide aqui, pessoal, não fui eu que montei, eu só fiz algumas adaptações. Esse slide aqui eu tirei da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. Voltando aqui no livro, vou apresentar as páginas dos livros que vocês vão estudar em casa. Logo no começo, ele explica o que é ecologia. Aqui, logo no começo, fala sobre o histórico da ecologia, que desde os gregos, Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, eles já falavam sobre as relações ecológicas dos seres vivos com o meio ambiente. Eles, nessas páginas do livro que vocês vão ler, eles vão apresentar os conceitos básicos em ecologia, aquilo que eu já falei, o que é habitat, o que é nicho ecológico, tá bom? Vai falar dos fatores abióticos e bióticos. Por exemplo, aqui nessa imagem. Quais são os fatores abióticos dessa imagem? O sol, É o que a gente não consegue. O sol, Rio. o rio, a água, né? A água que forma o Aham. rio. O sol, a energia solar. O que mais? o solo, O solo, as rochas, o vento, o ar, o Nuvem. ar, é um fator abiótico. A energia solar, que a gente não está vendo, tá bom? São os fatores abióticos. E os bióticos são os seres vivos, né? O tucano, essa palmeira, esse coqueiro, as árvores, a grama, o lobo-guará, os peixes que estão aqui no rio, que nós não estamos vendo. Então, esse livro ele explica bem detalhado. Aqui fala sobre o nível de organização dos seres vivos, né? Organismos, que são as espécies, que formam a população, que formam as comunidades, que formam o ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas formam a biosfera. Uma coisa importante que vocês têm que ter, um ecossistema, ele é formado pelos seres vivos, que interagem entre eles, pelos fatores do meio ambiente, e todo ecossistema tem que ter uma troca de energia entre os seres vivos, e tem que ter uma fonte de energia, tá bom? Qual que é a fonte de energia dos ecossistemas? O sol. É a entrada da energia do sol, da energia solar, que vai fazer com que as plantas produzam o seu próprio alimento. Elas vão armazenar essa energia nelas, né? Tipo na forma de glicose. Aí um herbívoro come a planta, vai pegar essa energia que a planta pegou do sol. Aí um carnívoro vai comer o herbívoro, vai pegar a energia que o herbívoro pegou da planta, que a planta pegou do sol, e assim por diante. O ecótono, que eu já falei, o ecossistema, um exemplo de ecossistema. Os ciclos biogeoquímicos fica para a semana que vem. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não. Uma. não. Boa semana, professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Boa semana para o senhor também. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.